Vamos ler Filipenses capítulo 2, desde os versículos 19 até ao fim, até ao versículo 30, para assim darmos continuidade ao nosso estudo da carta aos Filipenses. O irmão Carlos Simões vai fazer o favor. Diz assim a palavra do Senhor: Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. A ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha visto a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Pois tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. De facto, esteve doente e quase à morte, mas Deus compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com todo o gozo, e tendem honra a homens como ele, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo o serviço que vós próprios não podíeis prestar. Amém. Nós acabamos, portanto, de fazer a leitura desta porção das Escrituras que vamos agora estudar. É só para, por amor àqueles que não sabem, a leitura foi feita da edição contemporânea da Almeida, que é uma versão ligeiramente diferente, com palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Nós costumamos ler, estudar da João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, mas é só porque algum pode estar a acompanhar e aquilo não bate certo. É só para explicar que esta é da versão contemporânea. Eu gostava de, então, darmos continuidade ao nosso estudo a partir do versículo 19. Nós já chegamos ao versículo 19, já estamos a andar mais depressa. E no versículo 19 eu vou passar a ler, lemos assim: Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Já por diversas ocasiões têm acontecido situações inusitadas, mas comuns, infelizmente comuns, e por vezes a natureza humana é de tal forma tão recorrente naquilo que de mal tem, que até já há pessoas que criam situações para ver a natureza humana a funcionar pelo lado pior. E foi assim que houve um repórter, por exemplo, que pegou, combinado com um outro indivíduo, fez com que esse indivíduo se deitasse numa sarjeta para ver como é que as pessoas se comportavam ao passar pelo homem caído na sarjeta. Aquilo era simulado, mas era para ver como é que as pessoas reagiam. Centenas de pessoas, o repórter filmou, centenas de pessoas a passarem pelo homem caído na sarjeta, e ninguém esboçou um gesto para poder ajudar o homem que estava caído na sarjeta. Há uma outra situação também forjada, em que há um homem que persegue uma jovem, vai atrás dela, ela foge, e 38 pessoas que viram isso acontecer não esboçaram o menor gesto para socorrer a jovem. Um grupo de jovens viu uma senhora ter um ataque cardíaco numa cabine telefónica. Foram socorrê-la, pegaram nela e levaram-na para a casa que estava mais perto. Quando eles chegaram à casa que estava mais perto, bateram à porta, e do outro lado da porta ouviram dizer isto: saiam daqui, levem-na já daqui. É neste mundo que nós vivemos. Num mundo em que ninguém quer saber de ninguém, e em que, ao contrário do que nós temos aqui nesta passagem, que temos aqui o exemplo do altruísmo, que o apóstolo está aqui a advogar, e nós não podemos perder de vista o contexto, e o assunto é altruísmo, o contrário de egoísmo, é humildade, e é isto que nós não vemos de facto nas pessoas. As pessoas
só buscam os seus interesses e ninguém quer saber dos outros. Que é isto que depois nós vamos ver Paulo dizer no versículo 20: ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e é nesta sociedade que nós vivemos. Há uma outra situação, e muitas vezes já tem acontecido isto, que é um médico que vai numa autoestrada e vai deslocando-se em serviço para socorrer um doente, e na autoestrada depara-se com um acidente. Para o carro para socorrer as pessoas acidentadas, e depois de o ter feito, mais tarde foi processado naquela situação. Ou seja, além do mais, ainda foi processado por ter socorrido as pessoas. E de facto há situações que nós temos visto, que coisas incríveis que acontecem. E ainda há pouco tempo, agora estava a fazer um exercício mental, a ver se me lembrava, ainda há pouco tempo uma situação parecida aconteceu aí na nossa sociedade, e depois eu já não me lembro qual foi a situação, mas foi uma situação do género, que uma pessoa usufrui de um benefício que lhe dão, e depois acontece qualquer problema, e quem lhe deu o benefício ainda é impugnado em tribunal ou coisa do género por causa disso. E isto eu percebo agora, mais do que nunca, a razão do porquê que instituições como a Marinha, à qual eu pertenço, não permite que alguém vá para lá fazer o que quer que seja, sem que assuma a responsabilidade dos seus atos e das consequências que daí puderem advir. Que é para evitar ter que ser depois, quer dizer, além de facilitar muitas vezes situações para as pessoas poderem usufruir, se alguma coisa corre mal, depois ainda impugnam a Marinha, de danos, etc. e coisas afins. E cada vez mais percebo porque é que há esse cuidado, porque a experiência, ao lidar com a natureza humana, tem levado as pessoas a defenderem-se desta forma. Ainda hoje foi notícia, eu não sei se vocês viram, mas foi hoje ao fim do dia, e os órgãos de comunicação, particularmente na internet, noticiaram que hoje houve uma senhora de 60 e tal anos, não sei se tinha 69 anos, era 60 e tal anos, que caiu de um andar, já não sei qual era o andar, se era o terceiro andar, que andar é que era, mas caiu de um andar, de um prédio, e quando ela estava a cair, porque aquilo teve ali um processo complicado, quando ela estava a cair, há uma vizinha dela, que apercebendo-se da situação, disse a um conjunto de homens que estavam lá em baixo, para ver se faziam qualquer coisa para a segurarem quando ela estivesse na fase da queda, e está escrito na notícia: ninguém se mexeu. Ninguém se mexeu. Ela morreu. Isto leva-nos a uma conclusão. Parece-nos que é difícil cada vez mais sermos bons samaritanos. A Bíblia diz para nós sermos bons samaritanos, mas parece que cada vez mais é difícil ser bom samaritano. Mas eu dizia de outra maneira: não é cada vez mais difícil ser bom samaritano. Eu vou dizer de outra maneira: sempre foi difícil ser bom samaritano. Porque afinal, no tempo do Senhor Jesus Cristo, todos passaram e ninguém fez nada pelo homem caído. E só o bom samaritano é que parou, certo? Portanto, parece que não é novo. Parece que não é de agora. Isto parece que é recorrente como apanágio da natureza humana ao longo dos tempos. E deixar-me dizer o seguinte sobre esta situação. Será que as pessoas endurecem o coração de propósito para se protegerem? Eu quase que chego a pensar nisto. As pessoas ficam com o coração endurecido para se protegerem. Também já não é a primeira vez que acontece que uma pessoa vai socorrer alguém e é assaltado. Nós também conhecemos muitas histórias acerca disso. Indivíduos que fingem que têm uma situação difícil qualquer e é simulada e não passa de uma encenação para se desencadear um assalto a quem vai procurar ajudar. Quando eu era jovem, eu nasci em Moçambique, como eu já tive a ocasião de dizer várias vezes, acho que todos sabem disso. E eu tive uma infância e uma juventude que, apesar de ser descrente, dou muitas graças a Deus pela forma como Deus, na minha incredulidade, me preservou ao longo do tempo
e depois me salvou mais tarde, quando eu já tinha 17 anos. E nessa minha infância e na minha juventude, na minha adolescência e na minha juventude, eu fui sempre muito ativo. Quer nas escolas, quer na escola, quer no colégio onde eu andei, tive sempre muita atividade, incluindo atividade esportiva, de muitas maneiras, muitos desportos que eu pratiquei. E na altura havia uma organização, que dizem que era uma organização política, e eu não tinha essa noção, até porque eu era jovem, não percebia nada disso, que era uma organização juvenil na altura, que era a Mocidade Portuguesa. E a Mocidade Portuguesa, lá em Moçambique, e particularmente no sítio onde eu estava, era de tal maneira tão ativa, que envolvia todos os jovens, em atividades que só eram boas para os jovens. Porque ensinavam valores, porque ensinavam princípios, e porque os ocupavam com coisas educativas e salutares para o próprio corpo. Desde miúdo eu tinha que me fardar, porque eles tinham uma farda, e eu fardava-me, não é? Como os outros. E tínhamos atividades oriundas, portanto, da própria Mocidade Portuguesa, dessa organização juvenil. Como eu disse, ensinaram muitas coisas boas, de valores, de princípios, etc. E no nosso cinto, nós tínhamos um cinto, aqui ainda me lembro, que era um cinto castanho, e cuja fivela tinha um S. As más línguas, eu lembro-me disso, diziam que o S era de Salazar. Nós sabemos que há uma relação entre esta organização e todas as organizações da época com o Salazar, o primeiro-ministro de então. Mas, de facto, o S não tinha nada a ver com o Salazar. E eu, por acaso, sei disso, porque eu, andando na Universidade Portuguesa, fiz uma série de formações e participei em muitas atividades da própria organização, fazendo acampamentos, etc. E, portanto, sabia muito bem qual era o significado do S. E o S significava uma coisa que anda muito arredia da vida de muita gente e que toda a gente devia não perder de vista, que é serviço e sacrifício. Aquele S significava serviço e sacrifício. E esses eram dois dos valores que eles procuravam incutir nos jovens. Serviço e sacrifício. Prezados irmãos, é isto que nós vemos nestas personagens que nós temos aqui neste capítulo. Nós temos aqui serviço e sacrifício. Temos o Senhor Jesus Cristo como um grande exemplo, temos o apóstolo Paulo, que nós já fizemos referência a ele na semana passada, e temos agora Timóteo, e vamos ter depois, a seguir, Epafrodito. Deixai-me dizer, e vou repetir, que nada mudou desde então até aos nossos dias. Porque o apóstolo Paulo está a escrever esta carta aos Filipenses de Roma. Paulo está preso em Roma. Na carta que ele escreve aos Romanos, ele cita pelo nome dezenas de pessoas. E nós verificamos que em Roma, os crentes em Roma, apesar de haver lá tantos crentes em Roma, e nós devemos lembrar que aquilo era a capital, e portanto devia ter muita gente, não havia um único crente que estivesse preocupado com os problemas que haviam em Filipos. E muito menos havia um voluntário em Roma para poder ir a Filipos, ajudar os crentes de Filipos a resolver os problemas em Filipos. E é Timóteo que vai a Filipos fazer esse trabalho. Aliás, é curioso, não sei se vocês já repararam, mas é curioso que quem leva a carta, já repararam, porque nós temos estado a estudar a carta aos Filipenses, e desde o princípio, eu bem sei que já vão longos meses, mas quando nós começamos a estudar a carta aos Filipenses, todos repararam que foi Epafrodito, agora estou a fazer confusão, foi Epafrodito, exatamente, já lá vamos chegar, foi Epafrodito que levou a oferta ao apóstolo Paulo. Os crentes de Filipos pensaram nas necessidades de Paulo. Houve crentes que não pensaram nas necessidades de Paulo. Lá está o egoísmo. Mas os filipenses foram altruístas e eles pensaram na necessidade de Paulo.
E tiraram uma oferta. E depois, quando tiraram a oferta, pensaram, e agora? Quem é que vai levar a oferta a Roma? Porque era uma viagem muito longa, cheia de perigos. Era preciso espírito de sacrifício e de serviço. Serviço e sacrifício. Quem é que ia? E eu parece que estou a ver o dia, provavelmente, não sei se eles fizeram isso por várias vezes, ou se foi numa vez única, mas parece que estou a ver uma das ocasiões, ou a única, em que provavelmente o saco das ofertas passou lá na igreja de Filipos, em que cada um deu a sua contribuição para ajudar Paulo, que estava lá em Roma. E parece que estou a ver quando o saco passou e chegou a vez de Epafrodito. E eu consigo ver Epafrodito meter a sua própria oferta dentro daquele saco. E parece que estou a ver Epafrodito a pôr a oferta dentro do saco, e com a oferta ele colocou a sua vida dentro daquele saco. Isto para mim é fantástico. Epafrodito oferece para ir, e por isso é que ele aparece aqui como um exemplo de altruísmo. Já lá vamos. É ele que vai a Roma passar por grandes dificuldades, por grandes perigos, para levar a oferta a Paulo. E, como vocês depois vão ver mais abaixo, ainda não chegamos lá, vamos lá chegar nestes versículos finais, ele esteve em perigo de vida. Ele podia ter morrido nesta viagem. E como vocês veem, por exemplo, versículo 27, de facto esteve doente e quase à morte. E Epafrodito leva a oferta que os crentes de Filipos tinham, e foi a Roma. E Paulo agora está a escrever a carta, a fazer o reconhecimento da oferta que os crentes de Filipos enviaram. Uma das razões desta carta é o reconhecimento da oferta, porque ele reconhece a oferta. Quando ele chega ao capítulo 4, por exemplo, ele diz no versículo 10, depois vamos lá chegar: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Esta lembrança de mim era a oferta. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, com a oferta que eles mandaram. Bem, ele diz no versículo 17, não que procure dádivas, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. É curioso que ele diz no versículo 10, muito me regozijei no Senhor. Ele não diz que se regozijou nos crentes de Filipos. Ele não diz que se regozijou na oferta que eles mandaram. Ele diz que se regozijou no Senhor. Este é o exemplo típico de um homem de Deus. Um homem de Deus não está à espera dos crentes, nem da generosidade dos crentes. Tem os olhos apenas no Senhor. E ele diz que se regozijava no Senhor. Não se regozijava na oferta, nem nos crentes. E certamente que ele se regozijou também na oferta, e certamente que ele se regozijava com os crentes. Mas o que eu quero deixar aqui uma nota clara é que ele estava regozijado era com o Senhor, porque ele sabia que era o Senhor que estava a tocar no coração dos crentes para lhes mandar a oferta a ele. Portanto, Epafrodito estava em Roma. Foi levar a oferta. E Paulo agora está a escrever a carta de agradecimento. E portanto, Epafrodito ia fazer a viagem inversa de volta. E eu estava a dizer, não havia ninguém em Roma. Pois não. Mas Epafrodito não ia para Filipos? Ia. Então porquê Timóteo também? A igreja de Filipos estava a atravessar uma fase difícil, estava a passar por grandes problemas. Problemas tais que podia haver uma grande divisão dentro da própria igreja. Por causa de duas irmãs que lá estavam, e que ele vai falar disso depois mais à frente, e nós depois vamos ver no capítulo 4, no versículo 2, Evódia e Síntique, que não sentiam o mesmo. Ao contrário do que Paulo fala no capítulo 2, nós já falamos no versículo 2, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Elas não sentiam o mesmo. E Paulo fala em nós sentirmos o mesmo. E este sentir o mesmo é a mesma humildade.
o sentimento que é a nota-chave aqui destes capítulos e desta carta, particularmente neste capítulo 2, sentimento significa humildade. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento é da humildade. E este sentir o mesmo é ter a mesma humildade. E Paulo diz que é importante nós termos a mesma humildade. E se há coisa que ele quer deixar e ensinar aos crentes de Filipos, já que ele está cá a viver, que ele já podia ter partido, mas eu já que estou cá quero-vos ensinar, como eu tenho repetido várias vezes, então aprendam isto. A importância da humildade. A importância de sentirmos o mesmo. Termos este mesmo sentimento do Senhor. Irmãos, nós temos que ter o mesmo sentimento do Senhor. Quando um de nós revela orgulho, ou egoísmo, ou qualquer outra coisa que não tenha a ver com isto, não estamos a sentir o mesmo que o Senhor. O Senhor, que exemplo. Que exemplo foi o nosso Senhor Jesus Cristo na humildade. Em tudo. Não vamos agora estar a repetir. E nós temos que ter o mesmo sentimento que Ele. E estas irmãs não tinham o mesmo sentimento. E aquilo, pelos vistos, estava a afetar a igreja. Porque se não tivesse a afetar a igreja, Paulo não falava disto na carta. E era preciso enviar alguém que tivesse o mesmo sentimento. E quem tinha o mesmo sentimento era Timóteo. Eu não tenho ninguém de igual sentimento. Lemos no versículo 20. Não tenho ninguém de sentimento igual. Em humildade não há. E para se ajudar a alguém num problema, uma pessoa tem que ser humilde. Quando as pessoas têm problemas, as pessoas estão caídas. Vocês não conseguem levantar um caído de pé. Temos que nos abaixar. Se quisermos ajudar alguém caído, temos que nos abaixar. Temos que ser humildes. E Timóteo era uma pessoa humilde. E é por isso que Paulo entendia que Timóteo era a pessoa indicada para aquela missão que não podia ser um Epafrodito. Porque ele estava lá na igreja. Ele devia estar a sofrer e não... Sabem, costuma-se dizer que santos de fora não operam milagres. É uma coisa assim qualquer, não é? É uma expressão popular, não tem base bíblica, mas a ideia do pensamento é que, para utilizar uma linguagem bíblica, o profeta não tem honra na sua casa. E por vezes é importante ser alguém de fora para poder ajudar. E foi o caso. Bem, mas continuando. Os crentes de Roma não estavam muito preocupados com os problemas de Filipos. E parece que não havia ninguém lá em Roma que pudesse ajudar. E então Paulo pega em Timóteo. E agora vamos pensar um pouco em Timóteo. O exemplo de Timóteo. E agora, antes de nós prosseguirmos, vamos agora fazer aqui um pequeno parênteses só para dizer o seguinte. Paulo chega agora a esta situação e vai apresentar dois grandes exemplos de humildade. Reparem que o tema central é humildade. E ele está a falar na importância da humildade. Apresenta o caso do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Em segundo lugar, de uma forma subreptícia, como vimos na semana passada, apresenta o seu próprio caso. E agora parece que estou a ver toda a gente a dizer assim: isso é para Paulo e é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo e Paulo. Nós não temos qualquer hipótese. E as pessoas encontrariam uma boa desculpa para não seguirem estas pisadas. Porque é o Senhor Jesus Cristo. Porque é o apóstolo Paulo. Mas agora o apóstolo Paulo pega em duas pessoas comuns. Agora não é um Paulo. É um Timóteo. E é um Epafrodito. E vai pegar no exemplo destes dois para que toda a gente possa perceber que não é impossível nós seguirmos estas pegadas. As pegadas da humildade podem ser seguidas e devem ser seguidas por todos nós. Não é só o Senhor Jesus Cristo que fez o que fez, nem o apóstolo Paulo que fez o que fez, mas nós vemos o Timóteo fazer a mesma coisa e vemos o Epafrodito fazer a mesma coisa, crentes perfeitamente comuns. A ideia que o apóstolo está a dizer é esta. Este mesmo sentimento que deve haver em todos nós, da humildade, isto é para qualquer um, é para qualquer crente, é para qualquer um de nós.
Qualquer um de nós pode e deve seguir estas pisadas. Todos nós temos uma grande oportunidade de serviço e sacrifício. Vamos pensar um bocado em Timóteo, que é muito importante nesta relação. Timóteo talvez se tenha convertido através do ministério do apóstolo Paulo. Eu sinceramente creio que Timóteo converteu-se por instrumentalidade do apóstolo Paulo. Já sei que todos vão dizer: tu desde a tua meninice sabes as sagradas letras que a tua avó a Lloyd e a tua mãe Eunice te ensinaram, etc. E tal. Como Paulo diz, certo? E que podem fazer-te sábio para a salvação. Uma coisa é as crianças aprenderem as sagradas letras, que podem torná-las sábias para a salvação. Outra coisa é elas serem salvas. E as crianças que aprendem na escola dominical aprendem muita coisa que as podem tornar salvas, quando elas percebem. Mas outra coisa é elas serem salvas. E eu creio que, embora a avó e a mãe de Timóteo o tenham ensinado desde pequeno as sagradas letras, foi através do ministério de Paulo, quando Paulo aparece lá na terra dele, que ele se converte. E porquê que eu digo isto? E eu digo isto por aquilo que vocês vão ver. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, nós lemos assim no versículo 6. Uh, 14:6 nós lemos: Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Sabem que Timóteo era de Listra e Derbe, cidades de Licaónia, e para a província circunvizinha, e ali pregava o Evangelho. O apóstolo Paulo vai pregar o Evangelho naquela terra. E eu creio que é nesta altura, que quando ele prega lá o Evangelho, que Timóteo se converte. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, lemos assim, no versículo 17: Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Notem, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho. Ele várias vezes chama a Timóteo seu filho, ou seja, foi gerado por ele. É uma linguagem clara que mostra que Timóteo era seu filho na fé. Foi através de Paulo que ele se converteu. E eu creio que foi desta altura que ele foi a Derbe e Listra, que ele será convertido. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 2, também podemos ler e devemos ler, nós lemos: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo chama a Timóteo o seu filho. Evidentemente que Timóteo não era filho dele na carne, mas era filho dele na fé. E tinha sido gerado por ele, pelo Evangelho. O apóstolo Paulo vai pregar o Evangelho a Derbe e Listra. Timóteo converte-se. Mas Timóteo não pega num recém-convertido, Paulo não pega num recém-convertido para levá-lo para servir na obra do Senhor. Deixar-me dizer uma coisa muito importante. Não é sábio nunca alguém converter-se e alguém pegar logo nessa pessoa para ser levado para servir e fazer e etc. Não é sábio. O próprio apóstolo Paulo mais tarde escreve a Timóteo e diz que para servir na obra de Deus com cargos de responsabilidade como ser bispo ou diácono, a pessoa não pode ser neófito, ou seja, não pode ser um novo na fé. Não pode ser uma pessoa nova na fé. Tem que ter experiência. E só o tempo é que dá experiência. E é curioso que o apóstolo Paulo, apesar de ter levado o Evangelho a Derbe e Listra, e Timóteo ser convertido através do Evangelho que ele pregou lá, e era o Timóteo, Paulo não levou Timóteo com ele. Mais tarde, Paulo volta outra vez a Derbe e Listra, como nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e agora vamos ver no capítulo 16.
Paulo volta àquela situação e nós lemos assim. Capítulo 16, versículos 1 a 4. E chegou a Derbe e Listra, segunda vez, mais tarde. E eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo. Reparem, não era um crente, era um discípulo. Alguém que aprende. Alguém que estava a crescer. Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Notem agora o versículo 2. Do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icónio. Agora Timóteo tinha passado tempo, estava a crescer na fé, e os próprios crentes da igreja disseram a Timóteo: este homem está a crescer, que é uma coisa impressionante. E é aqui que Paulo pega nele. Com base no bom testemunho dos crentes da igreja local onde ele estava. Sabem de uma coisa? Não faltam exemplos de casos na história da igreja de indivíduos famosos que se convertem, como um que eu ainda li há pouco tempo. E quando se converteu, chegou lá à igreja e disse: o que é que eu tenho que fazer para fazer? E houve alguém lá na igreja que lhe disse assim: a sua mulher é crente? Não, então começo por evangelizá-lo. Aí em casa: mas não, e tal, e não sei o quê, eu quero fazer mais coisas. Olha, sabem de uma coisa? Não recebeu o conselho dos irmãos lá da igreja e foi criar um próprio ministério pessoal. Sabem o que é feito dele agora? Desapareceu do mapa. Quando os ramos da árvore crescem mais do que as raízes, a árvore cai. E a árvore precisa ter raízes fortes e profundas. Mais fortes e profundas do que os ramos cá fora. E Paulo sabia disso. E na sua sabedoria não leva um Timóteo inexperiente, mas leva um Timóteo aprovado com o bom testemunho dos crentes da igreja local onde ele estava. Portanto, é interessante nós vermos que ele vai levar Timóteo provavelmente em substituição de João Marcos. Porque João Marcos, como vocês devem saber, nós lemos atrás no capítulo 15, nós estamos no 16, que nos fala do Timóteo, não é? E depois, nesta passagem, nós vemos no capítulo 16 que o apóstolo Paulo leva Timóteo com ele. No capítulo 15, na parte final, nós vemos que João Marcos ficou para trás. Paulo não quis levar João Marcos. Não vou agora entrar aqui na história de João Marcos, mas João Marcos era sobrinho de Barnabé. João Marcos tinha ido com Paulo e numa dessas missões voltou para trás. Isto, na vida cristã, não se pode voltar para trás. Quem pega a mão no arado, como disse o Senhor Jesus Cristo, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Nós não podemos olhar para trás. Olhar só para ti, Senhor. Olhar só para ti, Senhor. Olhar só para ti, Senhor. E não olhar atrás. Não é o que diz o canto? Está com base na Bíblia. Ele olhou para trás, ficou reprovado. E Paulo pega em Timóteo. E no capítulo 15, versículo 36, nós vemos assim. Portanto, no capítulo 15, nos versículos 36 a 41, nós lemos já acerca do caso de João Marcos. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não o tomassem consigo, aquele que desde a Panfilia se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Há uma outra passagem que nos mostra que ele voltou para trás. E tal contendo houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo despedido Silas, partiu. E tendo escolhido, Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou a Derbe e Listra, e estava ali um jovem que era Timóteo.
do qual davam um bom testemunho, versículo 2, dos irmãos que estavam lá. Versículo 3, Paulo quis que este fosse com ele. E leva Timóteo. Bem, portanto, eu queria desde já deixar muito claro, portanto, este aspecto conjuntural do que é que nós temos aqui na nossa passagem na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Vamos voltar a Filipenses, capítulo 2. Versículo 19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Uma coisa muito importante. Timóteo era uma consolação, sabe? Os crentes que são humildes são uma consolação. Diz ele que esperava para a ida de Timóteo trouxesse bom ânimo ao apóstolo. Sabem que o apóstolo Paulo era uma pessoa que consolava os outros. É muito importante nós sermos um consolo para os outros, mas também é muito importante sermos consolados pelos outros. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e no versículo 1, nós lemos: e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedónia. Paulo era um indivíduo que consolava os outros. E agora nós vemos Timóteo, que é uma coisa curiosa. Timóteo parece Paulo em papel químico. Paulo revia-se muito em Timóteo, tinha uma confiança tremenda nele, e por isso ele é um homem da sua confiança para ir a Filipos ajudar aqueles crentes. Há uma outra coisa que eu gostava de dizer, que era o seguinte: há quem diga que numa orquestra, eu não percebo muito de orquestras, mas numa orquestra, o segundo violino tem que se lhe diga. Vocês sabem que o primeiro violino é o rei da orquestra, não é? Mas há quem diga que o segundo violino tem que se lhe diga. E Timóteo, na vida cristã, no seu tempo, foi uma espécie de segundo violino. Era o segundo violino em que Paulo era o primeiro violino. E dizem que para ser segundo violino, aquilo requer um trabalho tremendo. E Timóteo, de facto, era uma pessoa altamente empenhada, que não olhava para outras coisas, a não ser os interesses do Senhor. Por isso é que ele disse, na passagem que nós estamos a estudar: não tenho ninguém como eu, que sinceramente cuide do vosso estado. Todos buscam o que é seu. Ninguém o quer de Cristo. E para Timóteo, o que era de Cristo é que estava em primeiro lugar. Na primeira carta aos Coríntios 4:17, nós já lemos há pouco, e eu ali fiz ênfase no facto de ele ser filho de Paulo na fé. Nós lemos no capítulo 4, versículo 17: por esta causa vos mandei Timóteo aos Coríntios. Timóteo estava pronto para ir a todo lado, fosse a Filipos, fosse a Corinto, onde fosse necessário, ele estava pronto para ir. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Era de uma confiança tremenda. Paulo tinha uma confiança tremenda em Timóteo, para que o pudesse enviar, certo de que ele poderia falar com rigor dos seus caminhos em Cristo e do ensino que ele dava em toda a parte. Timóteo dominava o ensino da Bíblia, o conhecimento das Escrituras, e tinha a autoridade moral de uma vida vivida em comunhão com Deus, de grande humildade, para poder chegar a qualquer lado e ser uma bênção, fosse em Filipos, fosse em Corinto, onde quer que fosse. Quando Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, esta não lemos ainda, nos versículos 1 e 2, pelo que não podendo esperar mais, de boamente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviámos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus. Aqui ele chama-lhe nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar. Cá está o homem da consolação. Ele consolava Paulo, ele consolava os Tessalonicenses,
e vos exortar acerca da vossa fé. Este homem era o homem das grandes missões. Havia necessidades em Corinto, lá ia Timóteo enviado por Paulo. Havia necessidades em Filipos, lá ia Timóteo para Filipos. Havia necessidades em Tessalónica, lá ia Timóteo para Tessalónica. É impressionante isto. Eu não tenho ninguém como ele. Ele só pensa nos interesses do Senhor. Se há uma necessidade em Tessalónica, é para Tessalónica que ele vai. Se é em Filipos, é Filipos. Se é em Corinto, ele está pronto para tudo. Só está pronto para tudo quem está pronto para o Senhor. É só quando nós estamos disponíveis para o Senhor que estamos disponíveis para tudo. Fixem isto, porque isto é importante. E era assim Timóteo. No versículo 20, quando Paulo diz a Timóteo, diz de Timóteo que diz, no capítulo 2 e versículo 20, diz ele assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuido do vosso estado. Que grande recompensa para um jovem. Estamos a falar de um jovem. Timóteo era um jovem. Era um jovem trintão. Tudo indica. Mas era um jovem. Que elogio. Que recomendação. Ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso. Isto nem é preciso estar a traduzir. Sabem o que é que quer dizer Timóteo? Timóteo quer dizer que honra a Deus. Ele fez jus ao nome que tinha. Ele fez jus ao nome que tinha. Vocês sabem qual é o meu nome? É claro que eu não tenho o nome como Timóteo, não é? O meu nome é bem fraco. Mas atenção. O meu nome é Carlos, para quem não sabe. E Carlos significa forte. Apesar de ser um nome fraco, eu tenho que fazer jus ao significado do meu nome. Forte no Senhor. Que o Senhor nos ajude de facto a honrarmos, independentemente de sermos Timóteo ou não, no nome, devemos ser uma honra para o nome de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém.